Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Triplo Duplo. Hoje temos muitas novidades, muitas notícias a desenvolver, muitos temas a abordar. Desde já, subscrevam, partilhem, comentem e dêem o gosto ao canal, por favor. Isso ajuda a comunidade a crescer. E no painel de hoje temos um treinador já habitual. Ah, Ao longo da sua carreira foi treinador de formação, do Académico do CPN, desempenhou o treinador adjunto do Futebol Clube do Porto, e atualmente é treinador sênior do Maia Basket com vocês, coach Rui Gomes. Como é que estamos, senhor Olá, treinador? olá Bruno, está tudo bem? Quero desde já apresentar os meus cumprimentos ao nosso convidado novo, digamos assim, e um grande abraço para os dois. E para o nosso convidado novo, desde já queria agradecer a sua participação. Formador na Escola Nacional de Basquetebol, teve experiências em vários escalões, ganhou vários títulos distritais nas formações, foi campeão da Taça Nacional de Sub-19, conquistou a vaga histórica para o Campeonato do Mundo, Sub-19, com vocês, Coach Mário Rodrigues. Coach Mário, muito bem-vindo ao painel e desde já agradecer a sua participação. Obrigado, Bruno. Marco, não Mário. O professor Mário, Mário é que é o do. desculpa. E agradecer ao Rui por me chamar o convidado novo, ele podia dizer recente, mas fez questão de demonstrar que eu ainda sou um jovem. E um grande abraço para vocês. Estava aqui a falar da sua apresentação do Campeonato do Mundo Sub-19 e o Coach Marco faz parte do staff técnico. Podíamos falar um pouco da qualificação e como é que foi essa experiência toda e como é que vai ser, dar numa palavra. Claro que sim. Dos melhores momentos da minha vida, desportiva e até pessoal, um momento incrível. Eu já fiz alguns europeus de sub-18, sempre como adjunto do Agostinho. E este foi o primeiro europeu que de facto fizemos em casa, fizemos em Matosinhos. E ter o peso de fazer o europeu em casa tem muita pressão, que pode ser positivo e ao mesmo tempo negativo, porque temos o hábito de encher o pavilhão e o pavilhão, o CDC de Matosinhos, quando enche, é de um impacto extraordinário. Eu já tinha vivido como adepto de ir ver, não é? E lembro-me do famoso momento em que fomos vice-campeões da Europa em 2016, que foi o momento que me deixou arrepios, e agora poder viver e fazer parte lá em baixo, no banco, foi um momento extraordinário e único. Nós, na verdade, com este modelo competitivo, que é uma chatice, porque é um pouco, é uma mata-mata, é de tolerância zero, não é? Nós fizemos uma campanha épica, ou seja, apenas tivemos uma derrota, mas fomos quinto classificados. Por exemplo, a Sérvia, que foi medalha de bronze, que é um lugar extraordinário, perde todos os jogos da fase de grupos, ou seja, com 4 derrotas, foi terceiro classificado e nós apenas com uma derrota fomos quinto classificado. Seja como for, nós perdemos depois do jogo que perdemos com Israel, que foi um jogo difícil e que esteve ao nosso alcance e que tivemos sempre a sentir o público connosco, acabamos por ter tínhamos que ganhar 2 jogos para garantir a quinta vaga, que era, haviam 5 vagas para o apuramento ao Mundial. E o jogo decisivo depois foi com a Hungria, que até nem nos correu bem durante o jogo. A Hungria teve grande parte do tempo à frente. E quando começamos a tirar com o cesto e metemos assim 2 triplos seguidos e de repente o pavilhão explode, começamos a sentir que tudo é possível e acreditamos e acreditamos. E aquele momento em que conseguimos o apuramento foi, basquete à parte, um momento indescritível para mim. Ou seja, nas muitas imagens e muitos vídeos que vimos, eu saí próprio
saí do meu corpo, quer dizer, a dada altura vi uma das imagens que eu estava a cantar o hino nacional, nas alturas, como se estivesse em êxtase completo. O que é que isto representa para nós? Representa um momento histórico. Portugal esta é a segunda vez que nós conseguimos disputar um campeonato mundial. A primeira foi conquistada precisamente em 2016, em que depois, no quilómetro sub-16, ou seja, apuramos para o Mundial de sub-17, e esta é a primeira vez que nós vamos jogar um campeonato do mundo deste escalão, de sub-19, o que é um motivo de tremendo orgulho nesta fase, diria, de ouro que a nossa Federação e o Basquetebol Nacional está a passar. Eu acho também que a preparação já está a ser feita. Este mês saiu o sorteio. A seleção irá defrontar a Nigéria, o Canadá e a China. O que é que nós podemos esperar da seleção daqui para a frente? Nós vamos ter que estudar esta malta. É difícil, por comparação, estabelecer objetivos, porque não é real. Ou seja, enquanto nós nos europeus mais ou menos vamos acompanhar as gerações e podemos mais ou menos especular em termos de ranking aquilo que podemos mais ou menos encontrar, aqui temos que fazer mais aqui algum trabalho de casa, que já estamos a começar a fazer. A Nigéria, como todas as equipas africanas, normalmente são muito físicas, são muito intensas, muito. E nesse sentido, um tipo de jogo que nós não estamos tão habituados. A China tem a curiosidade enorme de saber se aquele fenómeno, daquela miúda de 2,28 m, acho eu, se vai jogar, que nos vai criar naturalmente dificuldades muito diferentes daquelas que nós estamos habituados. E o Canadá. O Canadá é uma potência do basquetebol mundial feminino, é sempre muito forte. Uma coisa posso garantir: as equipas, e tenho que referenciar o Agostinho, porque ele tem este dom. O Agostinho tem esta capacidade de fazer as pessoas acreditarem e estarmos conscientes de que a adversidade é muito grande, mas tem a capacidade de nos fazer acreditar que nós também somos grandes. Ou seja, não vamos com aquele espírito de coitados e vamos ver, tentar fazer o melhor possível, vamos lá, mesmo para poder disputar e para poder ganhar e eventualmente passar à próxima fase. Se isto é uma posição oficial de os objetivos traçados, ainda é cedo para definirmos claramente que esse é um dos objetivos. Mas a nossa ambição passa por conseguirmos uma classificação respeitável e para que se olhe para o basquetebol português também com muito respeito. Rui, quer acrescentar ou dar Bruno, uma visão? eu diria que é um momento doce do basquetebol nacional. Terceira vez que vamos ao Mundial, desculpa a correção, Marco, Desculpa. é a segunda no feminino. É verdade, Mundial de Júniores masculino, A desculpa. terceira por causa dos sub-19. É a segunda vez que apuramos, juntamente com o apuramento das duas equipas séniores. É realmente um momento doce. É provavelmente o melhor momento de sempre do basquete português, apesar de tão criticado que é pelas próprias pessoas do basquetebol muitas vezes, mas os saudosistas dos anos 70 e dos anos 80 não têm nada disto, não houve nada disto, nunca houve nada disto, e isto há que ser muito salientado e muito referido, porque nunca houve tal coisa. Isto é fantástico, e eu sou muito crítico de muita gente, sou muito crítico da Federação às vezes, mas gostaria de dar os parabéns a uma pessoa que é o professor Manuel Fernandes, que conseguiu chegar a trazer o basquete português para este ponto. Agora, se está tudo bem, obviamente não está, nunca está tudo bem, mas nunca esteve como está agora, isso é indesmentível. Gostaria ainda de falar da aura de Matosinhos. Matosinhos é uma coisa surreal, não é? Surreal, porque ainda agora com a seleção masculina voltou-se a repetir, e acima de tudo o que temos que perceber é o que é que se fez ou o que é que acontece em Matosinhos para que isto aconteça, e tentar replicar isto noutra
noutras situações. Depois vamos falar dos apuramentos, mas para já dizer isto e dar os parabéns ao Marco e ao Agostinho e às miúdas e aos clubes das miúdas por este apuramento que efetivamente foi épico. Uma pergunta aos dois. O que é que as nossas seleções, digamos, de formação, dos sub-16 aos sub-20, masculino, tanto como masculino e feminino, o que é que falta para dar esse upgrade e estarmos sempre no topo ou nas divisões A's e sermos competitivos, seleções competitivas? Tal como nos clubes, tem equipas que são melhores e piores, e as gerações têm naturalmente um impacto grande nisto. Ou seja, nós temos tido atletas com outras aptidões físicas, com outros talentos, de geração para geração que vai variando. Só essa parte, o trabalho que podemos fazer e aquilo que tem faltado, às vezes é mesmo a matéria-prima. Se calhar o cerne da questão é o que podemos fazer para encontrar melhor matéria-prima. E depois o que podemos fazer para desenvolver efetivamente a matéria-prima que nós temos. Pela minha experiência dos europeus, eu só estive nos europeus, pessoalmente, enquanto treinador, no escalão de sub-18. Eu não sinto que o nosso basquete está muito longe do basquete dos nossos adversários europeus. Às vezes, algumas dos nossos adversários têm executantes mais eficazes, mais rápidos, mais fortes. Pronto. Mas aquela ideia que nós tínhamos antigamente, que éramos mais pequenos, eu já não sinto isso de forma alguma. Eu já não sinto que somos mais pequenos, eu já não sinto que temos menos basquete, eu já não sinto que temos menos capacidade de meter a bola no cesto. Tem a ver, eventualmente, com algumas gerações, algumas estratégias que vamos elaborando, mas colocar assim um ponto de dedo na ferida e dizer nós estamos a fazer isto mal e como, portanto, por causa disto não gostamos, aquele bocadinho que falta, eu tenho muita dificuldade em dizer o que é. A sensação que eu tenho, somos menos eficazes a meter a bola no cesto. A ideia geral que eu tenho com diferentes gerações. É normal que quando as equipas têm mais talento, na verdade fazemos coisas mais simples e atribuímos um pouco mais a responsabilidade de criar no cesto o talento do jogador. E quando não há nenhum talento, normalmente procuramos mais soluções coletivas para conseguir criar e depois, a partir daqui, conseguimos marcar cestos. A sensação que eu tenho, nós somos piores a lançar. Nós marcamos menos tiros abertos que os nossos adversários. Sinto é que nós castigamos menos o erro do que o adversário. Esta é a sensação que eu tenho a jogar ao nível internacional. Que quando nos distraímos, defensivamente, castigam-nos. Talvez não seja a questão do físico, que não seja a questão da capacidade técnica, nem tática. Talvez o ponto fulcral para mim seja a capacidade competitiva. A capacidade de estarmos a competir constantemente em todos os momentos. E ao alto nível, tal como ao nosso nível, eu acho que aqueles que melhor sabem competir, aqueles que melhor querem ganhar em cada batalha que fazem, são os melhores. E àquele nível, eu penso que se sente mais. Esta é a minha percepção. Não sei se estás muito de acordo. Eu vou no outro caminho, completamente. E eu acho que nós estamos no topo. Nós não podemos ter a arrogância de achar que podíamos estar ao nível da Espanha, da França ou da Sérvia. Nós estamos no topo. Nós temos, a maior parte dos anos, temos as equipas nas divisões A. Estou a falar no feminino. Nos sub-18 acabamos de ir para o Mundial, isto é topo. E andamos ali entre a divisão A e o topo da divisão B. Isto é estar no topo. E achar que podemos ser campeões da Europa todos os anos, como os espanhóis, os franceses, os sérvios e pouco mais,
porque poucas seleções há que se mantêm todos os anos na divisão A. Há ali um grupo que vai mudando, que vai subindo, que vai descendo. Eu acho que, em termos do feminino, nós estamos no topo. Onde é que eu acho que há um problema? É no volume de jogadores. Ou seja, nós temos um reduzido volume de jogadores de topo. Esse volume permite-nos estar, esse volume reduzido permite-nos estar a lutar nestas divisões A, a lutar por estas competições, mas depois o grupo é muito curto, os grupos são muito curtos, e isso é provavelmente a nossa grande diferença relativamente a outros países. No masculino, eu diria que ainda não estamos no topo, nem perto disso. Acho que estamos ali no grupo de cima da divisão B, não conseguimos praticamente nunca chegar à divisão A, e aí tem a ver com, para mim tem a ver com uma coisa que é um drama, que no feminino está ultrapassado. As equipas, as jogadoras que jogam nas sub-18, nas sub-20 femininas, têm uma experiência de jogo, uma experiência tática, uma experiência competitiva brutal. Provavelmente as miúdas que jogaram sub-18 este ano, eu diria que mais de 50% delas, estou a mandar um número à sorte, mas tenho quase a certeza que a ser, já tinham jogado Liga Feminina. Nenhum jogador de sub-18 provavelmente é para cima, claro. Nenhum jogador de sub-18 jogou Liga Masculina. Nenhum jogador sub-18 provavelmente ou muito pouco jogaram Pro Liga. Ou seja, estes jogadores aparecem enquanto as miúdas aparecem na competição europeia de sub-18, sub-20 com uma experiência enorme, os rapazes aparecem com uma pobreza tática enorme, com uma falta de experiência brutal. Ainda outro dia, a ver as fases finais distritais do Porto, que foi as que eu vi este ano e que são as que eu normalmente vejo, desde que não tenho cargos que me obriguem a ver mais coisas. A pobreza tática, a incapacidade com que há de se jogar basquetebol e não uma coisa que se chama, que eu chamo stupid ball, que é o 1 contra 5, é brutal. Não se joga basquete, joga-se 1 contra 5, e isto depois paga-se na competição internacional. No feminino, as miúdas têm a experiência de jogar às séniores e, portanto, o que se passa nos sub-16 e nos sub-18 é reduzido, digamos assim, por causa dessa experiência. No masculino, como não têm, andam a jogar 1 contra o mundo e a ficar muito satisfeitos com isso, e isso é um problema. Eu diria que falta-nos aprender a jogar basquetebol a sério, basquetebol e não 1 contra o mundo nos rapazes, e que nas raparigas estamos no topo. Não é que os treinadores sejam melhores ou sejam piores, porque eu acho que até há gente que tanto treina num sítio como no outro, mas tem a ver com outras coisas. Independentemente do nível tático, independentemente da estratégia ou da capacidade de ter estratégia, acho que esta capacidade de conseguir competir e de ter outro tipo de adversidades e às vezes realidades diferentes, concordo, e sem dominar perfeitamente o escalão o basquete masculino, apesar de ter treinado algumas equipas, mas as equipas que eu treinava eram de um nível que não tinham jogadores de nível de seleção nacional. E eu não sentia que o basquete masculino é mais pobre do que o feminino. Eu acho que também nisto tem a ver com gerações, ou seja, a fase final que tu viste este ano, tu tens a mesma sensação de masculino versus feminino, por exemplo, das fases finais do ano passado, não sei se te recordas, que também há muito 1 para 1 e 1 contra todos no masculino, muito mais do que no feminino.
Marco, o jogo masculino é muito menos estruturado. Há a glorificação do 1 contra 1 e do jogador que consegue jogar contra 5, e acho que isto acaba por ser um bocado todos os anos. Eu tenho recebido diversas vezes jovens nas minhas equipas, e nos últimos anos os jovens têm uma enorme dificuldade em jogar coletivamente, e depois isso faz com que não entrem. Eu diria que o ano passado, que é igual quase todos os anos, ou vamos dizer assim, que tem sido igual nos últimos anos. Tem sido igual. Embora este ano eu acho que estes são os filhos do Covid. Portanto, esta geração deste ano é os filhos do Covid, como eles costumam chamar. E não é uma desculpa, é uma realidade, porque tiveram quase 2 anos sem treinar numa fase muito complexa do crescimento deles. E esta é realmente a geração que está nessa fase. Isso não se recupera. Pode-se recuperar quando tiverem 22, 23, 24 anos, mas não se recupera de um dia para o outro. É como um jogador ter uma ruptura de ligamentos cruzados quando tem 14 anos. Dificilmente vai recuperar. E podemos dizer que o Covid foi há muito tempo, mas foi o que foi para todos. Agora, eu acho isso, que acho que há... E há a glorificação da falta do jogo coletivo e da falta da estruturação do jogo, e tem sido uma grande diferença para o basquetebol feminino. Eu acho que o basquetebol feminino também tem coisas que eu acho que são um exagero. Eu acho uma loucura as super presses, como eu lhe chamo, o ataque à incompetência, que depois não dá nada, não é? Mas acaba por dar mais, porque faz com que a bola mexa e faz com que a bola seja partilhada do que no masculino. Mas com todas estas críticas, continuo a dizer que estamos num momento doce do nosso basquetebol. E o que mais gosto em ti, Rui, é esta capacidade de procurares as críticas com o intuito de melhorarmos, certo, mas sempre não alinhas no discurso fatalista de constante do antigamente aqui era, porque sim. Há coisas que antigamente eu também concordo que eram diferentes. E em algumas coisas melhores, outras coisas não. Mas não será que o jogo é naturalmente mais individualizado, independentemente do nível no masculino? Ou seja, se o masculino estivesse a um nível superior ao nível do feminino em termos das seleções de jovens, ou seja, mais próximos do Divisão A, não haveria naturalmente também uma maior procura do desequilíbrio individual versus desequilíbrio coletivo, dado as diferenças do masculino e do feminino? Não. Eu dou-te um exemplo. Antes do Covid, a geração de 99-2000, que é campeã europeia da Divisão B em Matosinhos, jogava um basquete coletivo que era uma maravilha. Porquê? Rafa Lisboa, não sei quantos minutos em séniores. Vlad Voit, não sei quantos minutos em séniores. Francisco Amarante, não sei quantos minutos em séniores. Posso prosseguir por aí fora, mas já todos jogavam Pro Liga, já todos jogavam basquete a sério. Não andavam a brincar ao drible para a esquerda, drible para a direita, e ao 30º, 40º drible vai para o cesto e finaliza. Ou seja, tem a ver com a forma como são ensinados. Não sei se estou a ser muito grosso, mas convida-me, eu falo. E digo que me apetece. A seleção feminina então vai disputar o Campeonato do Mundo de dias 12 a 20 de julho, daqui a 4 meses, na República Checa, em Brno. Esse que é assim o nome.
e estaremos aqui todos a apoiar a seleção e a ver os jogos. E claro que talvez depois do Mundial iremos ter a análise do coach Marco, que vai ter a experiência em primeira mão e desejamos, claro, boa sorte. Mas Podes talvez contar até com lá isso, vamos mano. fazer. Podes contar com isso. Talvez até lá vamos fazer episódios. E já que estamos a falar das seleções, vamos falar da seleção nacional feminina, sénior, que se qualificou para o Eurobasket 2025. Todos, Rui, o que é que achaste da trajetória da seleção até o momento? E esta qualificação é o prémio do trabalho que elas fizeram e que eles fizeram da equipa técnica. Ok, vamos falar então da qualificação para o Euro. Eu vou fazer um preâmbulo. Eu acho que já podíamos ter ido por volta de 2007. Tínhamos uma geração que poderia ter feito o mesmo que esta fez. Em 2007, por volta de 2007, a junção de duas gerações, a geração à volta de 84 e a geração à volta de 74, onde estão no seu topo jogadoras como a Tisha Penicheiro, a Mary Andrade, a Sónia Reis, entre outras. No meio a Sofia Ramalho, etc., que poderiam perfeitamente ter chegado a estes patamares, mas a nossa federação na altura brincou aos selecionadores nacionais e fez um erro brutal, que foi um vice-presidente da federação auto-intitular-se treinador, e foi um fracasso total. Neste momento fez-se outro feito espetacular, uma coisa incrível. Voltou-se a juntar uma geração de vencedoras, voltou-se a juntar uma geração de jogadoras com extraordinária qualidade. Não temos Tichas Penicheiros, mas temos jogadoras com carreiras profissionais extremamente sólidas, como a Sofia Carolina, como a Maria João Correia, e faz-se algo de extraordinário. E faz-se algo de extraordinário sem que a nossa federação, e aqui vai mais uma crítica, tenha alguma vez feito o que muitas outras fizeram, que foi naturalizar jogadores. Ou seja, embora a Sofia seja naturalizada, é uma naturalização falsa, digamos assim, porque a Sofia é portuguesa. Se não é de nascença, eu acho que a Sofia nasceu na Sé, em Coimbra, é considerada naturalizada. E sem naturalizações falsas, ou falsas ou profissionais, a qualificação é excepcional. Deve-se, em minha opinião, a três coisas. Deve-se ao profissionalismo. Penso que todas estas jogadoras são efetivamente profissionais. Deve-se a ter-se conseguido longevidade nas jogadoras, ou seja, a maior parte destas jovens jogam há muitos anos. Eu penso que a jogadora mais velha, que é a Sofia Carolina, com 35 anos. Isto é muito difícil no basquetebol feminino e isto dá resultados. E são jogadoras com carreiras muito longas. A maior parte deve ser outra coisa, é a minha opinião. E mais uma vez, a aposta da Federação é aqui correta, nos centros nacionais de treino. Estas jogadoras, a maior parte delas passaram pelo centro nacional, pelos centros de treino, principalmente por Calvão. Eu não vou falar publicamente do que penso sobre o Centro Nacional de Treino do Jamor, porque seria bastante desagradável, mas falo de Calvão, e estas jogadoras quase todas passaram por Calvão e tiveram um desenvolvimento brutal, e essa é uma das razões para elas estarem aqui. E depois vou falar da inspiração. Eu acho que a inspiração que o Ricardo Vasconcelos trouxe ao basquete feminino, de ambição, de trabalho, de profissionalismo, de dedicação, e de ser possível ganhar, são os fatores determinantes para esta seleção estar neste momento nas 16 primeiras e a fazer algo histórico. Emocionei-me bastante a ver o jogo com a Sérvia. Já me tinha emocionado
tanto ou mais a ver o jogo com a Ucrânia, mas fiquei muito satisfeito e lembrei-me de muita gente que mereceu ver isto, porque em tempos nem sonhávamos estar onde estamos hoje. Rui é um dos que muito merece, que há muitos anos atrás também esteve diretamente envolvido nesse centro de treino do Calvão. Eu concordo em absoluto com tudo o que o Rui disse e reforçando um pouco mais algumas questões. Independentemente de algumas divergências de opinião sobre o trabalho dos centros de treino, se é melhor, se é pior, quem escolhe, quem está, as mais variadas questões que podem ser avaliadas, o que é certo é que esta malta que escolhe ir para o centro de treino quase sempre são jogadoras que querem chegar ao patamar profissional quando lá se chegam, apostam nas suas carreiras e lutam. E isto é um bocadinho o que a gente precisa. Nós precisamos de deixar de ser o país do mas o basquete não dá futuro, mas o desporto não dá futuro, só o futebol é que dá. E nós precisamos desta malta que queira perseguir uma carreira profissional de uma coisa que os move, que neste caso é o basquetebol. E a malta que passa pelos centros de treino alimenta e muito este sonho, de modo que eu também sou defensor de que os centros de treino fazem muita falta, especialmente tendo em conta o problema que há pouco identificamos da falta do volume de jogadores de outra dimensão, que isto também ajuda-nos a promover mais jogadores com a competência e com os requisitos que nós precisamos para competirmos a este nível. É muito difícil encontrar palavras que façam justiça à vitória épica que foi esta das séniores. Não que nós já não merecêssemos estar a este nível há mais tempo, mas pela forma como foi, ter que ganhar à Sérvia daquela forma. E aqui há a parte, não quero estar aqui a puxar a brasa para os treinadores, mas a parte da estratégia que foi muito visível, que a capacidade defensiva, a estratégia defensiva para este jogo, conseguir reduzir uma potência como a Sérvia, um basquete como a Sérvia, a tão poucos pontos, nenhum jogo do tudo ou nada, num jogo de uma ansiedade enorme, num jogo em que sabíamos que só tínhamos que ganhar porque ser segundo não era suficiente, como o jogo da Ucrânia, ter aquela margem de 17 pontos. E nesta presente, é tal como os clubes normais, os hábitos de vencer e os hábitos de acumulação de hábitos de vitórias, a acumulação de hábitos de derrota, têm um peso grande. E nós não estamos habituados a pegar para o europeu. Portanto, num jogo do tudo ou nada, com uma superpotência como a Sérvia, e portarmos daquela maneira, só comprova que de facto temos competência. Eu tenho muitas expectativas para o que a gente vai fazer neste europeu. Porque eu acho que vamos fazer muito boa figura. Tenho muita convicção que vai correr muito, muito bem. Também me emocionei muito com esta vitória. Mas não deixo de ver, de um ponto de vista analítico, exatamente a mesma referência que o Rui estava a fazer, em termos de analogia dos jovens de capacidade competitiva. Eu acho que desta seleção, não fiz as contas, mas se calhar só 3 é que não jogam lá fora. Não joga a Viana, não joga Mariana Silva, não joga. São 2 ou 3, já nem sei. Não quero ser injusto. Ou seja, grande parte delas, e a Maianca, elas estão já com carreira internacional. E a Vieira já teve carreira internacional também, e a Mariana Silva também já teve experiência internacional, ou seja, jogar noutras ligas, sair da zona de conforto e ter que estar habituado a este nível de competitividade e a jogar em bom nível. Portanto, eu acho que o termos jogadoras profissionais foi decisivo, com carreira profissional, com vertente profissional, com experiência profissional do que é ser profissional, com os altos e baixos, naturalmente, nos permitiu trazer esta experiência, porque eu senti-nos uma equipa muito experiente. Apesar daqueles minutos finais da Ucrânia, que tivemos alguma dificuldade em segurar aquela vantagem, que se notou ali algum nervosismo,
mas eu senti-nos muito competentes e muito experientes. E tenho mesmo expectativas muito elevadas, pessoais, sobre o próximo Europeu dos Séniores. E tenho gostava mesmo muito que fizéssemos aqui um brilharete. Esta geração já tinha feito assim uma espécie de um brilharete nas Universiadas, em Itália, penso eu, que foram medalha de bronze, que muitas destas que estão aqui nesta seleção também representaram. E, e, e esta é a mesma equipa que no fase de qualificação anterior andamos a disputar jogos com a Bélgica, que é o grande exemplo da superpotência do feminino neste momento. Nós já por diversas vezes estivemos a grande nível. O Japão, que fez o brilharete que fez no feminino e que toda a gente andou a falar com aquilo, nós também fizemos jogos de treino com o Japão e estivemos a competir com eles. Ou seja, isto é um trabalho consolidado, é de muitos anos, e aquela ideia que todos nós temos da ponta do iceberg aqui é um excelente exemplo do que é o sucesso extraordinário que a gente está a ver agora, mas que vem de mesmo muito atrás. Vem de muito trabalho e da mesma forma que o professor Manuel Fernandes está de parabéns pelo estado do basquetebol eh, nacional, aqui, e concordo com ele, até porque já conversamos sobre isto pessoalmente os dois. Também penso que o Ricardo Vasconcelos é o grande obreiro e merecido, e deve recolher os merecidos louros da influência que ele teve, não só na campanha das séniores, mas na influência, e eu falo por mim que trabalho no Corpo Técnico Nacional, que ele tem connosco, porque ele gosta de nos tirar da zona de conforto e gosta de nos provocar e de nos enervar para sermos mais analíticos, para sermos melhores e para querermos também nós influenciarmos os outros. Portanto, ele tem esta capacidade de influência. E esta capacidade de influência é muito importante, porque esta vitória não é só a vitória da equipa sénior. Esta é a nossa vitória de todos nós. E aqui se não me levas a mal, Rui. O Rui fez uma publicação no Facebook há uns tempos atrás, com o qual eu concordei perfeitamente. Isto é uma vitória dos anónimos todos. Todos os que andaram a trabalhar, dos treinadores, dos clubes que andaram a lutar, das adversidades todas que cada um dos clubes, dos pequenos, dos médios, dos grandes. E isto é uma vitória que todos nós sentimos como nossa. Todos nós celebramos como se nós tivéssemos a nossa parte e nós também contribuímos para este sucesso. E isto acho que é uma coisa que é um sentimento que não podemos perder, este sentimento de pertença e de orgulho, porque para nós é muito fácil deitar-nos aos portugueses abaixo. Pois, É a minha Rui, opinião. quer adicionar? Nada, sobre isto não há mais nada a dizer. Eu espero que a Federação saiba vender. Eu espero que a Federação saiba vender bem o produto que é o europeu. Em 2007, os rapazes, os homens, foram a Sevilha, curiosamente ao mesmo tempo que, no mesmo ano em que o rugby vai ao Campeonato do Mundo. O rugby não ganha nenhum jogo, levam 200 de cada equipa e foi o maior sucesso de sempre. O basquete fica em nono lugar e sai de lá, parece que foi um sucesso brutal. Eu acho que a Federação vai ter que vender muito bem esta competição feminina. Eu acho que devia contratar quase uma equipa de marketing para vender isto. Porque nós corremos um grande risco no basquetebol feminino. É que neste momento o futebol está aí em grande, o futebol feminino, e o voleibol feminino também está em grande. Este pode ser um momento de viragem, se for muito bem aproveitado em termos de marketing, em termos de uma excelente campanha. Eu não espero resultados nenhuns, porque os resultados são o que são. Podemos chegar lá e vamos para a Itália, um europeu salvo em Itália, há 6 jogadoras que apanham uma salmonela ou uma coisa do género e nem podiam jogar. Portanto, não, é verdade isto, não é? Eu não lembro quando é que foi, sei que foi com a geração de 92, salvo eu. E portanto não podemos esperar resultados.
deste género, resultados em termos efetivos, em termos ficar em sexto lugar, ficar em oitavo lugar, temos que ir para competir e depois ver o que dá. Continuo a dizer que não podemos ter a arrogância de achar que somos a França, a Espanha, a Sérvia, porque isso é sermos arrogantes. Não somos. Somos Portugal. O basquetebol não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira modalidade do país. Gostávamos muito que fosse a segunda, mas se calhar não é ainda. E vamos com calma. Mas agora vamos tentar vender bem o classe passado, porque às vezes somos muito maus a vender esta ida ao Euro. Sábado vai-se realizar o sorteio e iremos ver com quem a seleção feminina irá disputar este europeu. Mas antes de avançar, eu queria só falar desses dois jogos e queria começar pelo coach Marco, dar uma análise desses dois jogos que a seleção fez contra a Ucrânia e a vitória importantíssima contra a Sérvia, que ganhou por 17 pontos, e contra a Ucrânia ganhamos por 3 pontos. Foi um jogo, como vocês disseram, muito emocionante. Portanto, dá-nos uma breve análise sobre estes dois jogos. Sim, curta. A Ucrânia já sabia que não tinha hipótese de apurar, mas mesmo assim tem uma jogadora que é uma referência internacional, que é a Yorga Proba, que é qualquer coisa de extraordinário. E é não só pela capacidade física e técnica dela, mas pela liderança dela e pela influência que ela tem no jogo. E eu achei que nós tivemos, do ponto de vista, mais uma vez, defensivo, muito bem preparados, não só para que ela não conseguisse pegar no jogo, apesar dela no fim forçou mais um bocadinho, para que ela conseguisse passar mais ou menos ao lado e conseguisse obrigar a Ucrânia a ser mais coletivo do que aquilo que eles queriam ser, a jogar, a jogar um bocadinho fora das ideias, dos conceitos que eles na verdade queriam procurar. Nós, nos dois jogos, tanto na Ucrânia como na Sérvia, tivemos muito bem nisso, na minha opinião. Conseguimos sermos pressionantes quando tínhamos de o ser, sermos um bocadinho mais contidos também quando tínhamos de o ser, mesmo no ataque aos bloqueios diretos, dos segundos finais, sermos muito mais agressivos. Eu acho que foi uma aposta claramente ganha, mesmo correndo o risco de vez em quando, negar alguns bloqueios laterais do lado vazio, com os respectivos perigos, depois temos que andar em rotações defensivas e provocar alguns mismatches que para nós não são muito favoráveis. Arriscamos e obrigamos a jogar coisas que eles não queriam jogar. Para mim, a diferença de um jogo para o outro tinha a ver com o plano mental. Ou seja, nós com a Ucrânia estávamos a fazer um jogo muito competente, muito competente. E parece que houve uma espécie de um relaxamento, coincide com a defesa zona da Ucrânia, que não é que nós estivéssemos a atacar mal, mas a ideia de que queríamos ataques longos, porque queríamos gerir aquela vantagem, mais ou menos fez com que deixássemos de fazer as coisas. E os tiros não entrando, depois com um contra-ataque, um erro depois na linha de lance livre, fomos permitindo ressaltos ofensivos, que os permitiu aproximar. Mas o resultado é tremendamente mentiroso. Nós fomos muito mais competentes do que a Ucrânia. Com a Sérvia, foi muito mais toda a envolvência mental. Era fácil ver a reação, a forma como celebrávamos cada turnover que forçávamos. Nós celebrávamos os turnovers como se de um cesto se tratasse. Aquilo, sabíamos da importância que tínhamos em controlar o jogo da Sérvia, mesmo sabendo que a Sérvia já sabia que estava apurada. Portanto, o Sérvia estar mais relaxado podia funcionar a favor ou contra. E aqui era muito importante entrarmos bem no jogo. Eu acho que entramos muitíssimo bem. Ofensivamente, a Sérvia no jogo lá criou-nos imensas dificuldades. Nós não conseguíamos jogar os bloqueios. Elas eram mais físicas de nós, conseguíamos tornar o jogo mais físico e nós não conseguíamos propriamente aproveitar os bloqueios e tirar proveito de todas as mais-valias que os bloqueios nos podem dar, as meias vantagens. E neste jogo
No início parecia que estávamos outra vez com alguma dificuldade, mas fomos libertando com o tiro exterior e foi-nos mantendo no jogo. A estratégia foi claramente defensiva. A partir do momento que conseguimos defender, conseguimos criar dificuldade à Sérvia, elas tiveram muitas vezes 24 segundos. É a sensação que eu tenho, agora não tenho aqui a estatística comigo, mas a sensação que eu tenho é que elas fizeram alguns turnovers desses, fizeram mais turnovers do que é normal, e conseguimos, e aqui um trabalho extraordinário da América Estocolmo, sem qualquer mérito por todos os outros, e conseguimos segurar a nossa tabela, que foi muito importante, muito, muito. Permitiu-nos aquela margem de erro para não ficarmos ansiosos, mesmo quando as bolas não estavam a entrar. Portanto, eu aqui, em termos de análise muito simples, diria que as estratégias defensivas foram muito bem conseguidas, nos transmitiram a segurança necessária para depois procurar as vantagens que queríamos jogar. Eu não vou ser tão extensivo e intensivo na análise como o Marco, mas gostaria de realçar alguns pontos. Pensa-se que, e é verdade, que a Ucrânia está em guerra, mas as jogadoras ucranianas não andam na guerra. Salvo erro, 9 destas jogadoras jogam fora da Ucrânia. Ou seja, jogam em equipas de altíssimo nível. Penso que 2 em Itália até, Bruno. E isto que nos faça pensar, porque às vezes desvalorizamos, a Ucrânia está em guerra, andam lá aflitos com outras coisas. Não tem nada a ver com isso. São jogadoras de altíssimo nível, assim como as nossas. Relativamente aos jogos em si, eu realçaria a capacidade que tiver de reduzir esta equipa a uma eficácia ofensiva baixíssima. Ou seja, foi uma exibição defensiva das nossas linces, como lhes chamam, acho que é assim, fabulosa, de altíssimo nível, e há que aplaudir, não vou entrar em mais análises, o Marco fê-la toda e com certeza que viu os jogos com muito mais atenção que eu. Eu não os vi como treinador, vi-os como adepto e é isso que me salta a ideia. A capacidade brutal que estas jovens e menos jovens tiveram nestes dias, e a força de vontade e a luta posse de bola a posse de bola. Eu estava a ver o jogo e sentia que parecia que estava num jogo de voleibol em que todos os pontos eram celebrados, eram lutados, eram conquistados. Foi uma coisa excepcional. Agora iremos falar da Seleção Nacional Masculina, que se qualificou também para a Eurobasket 2025. Teve a qualificação antes de quer entrar dentro do campo. E outros, Rui, o que é que estás a achar da qualificação? O que é que achaste da qualificação? O que é que achaste também? O que é que estás a achar desse trajeto todo da seleção portuguesa de conquistar essa qualificação? Bruno, eu vou ser muito duro. Eu vou dizer coisas que há muita gente que não vai gostar, mas seja. Eu acho que a ignorância é muito atrevida. E tenho ouvido muitos comentários ignorantes sobre o que é esta qualificação. Tenho ouvido muita gente a dizer apurar 3 num grupo de 4. É atrevimento, porque para se chegar ao grupo de 4 foi preciso passar por 3 fases de qualificação prévias. Ou seja, o apuramento para o Euro 2025 são 4 fases. Pelo caminho ficaram 24 ou mais equipas. Ficaram equipas como a Croácia, como Macedónia, salvo erro, e outras. Jogadores como o Mário Hezonja ficou de fora.
Tenho ouvido dizer que os jogadores da ACB que não participaram nesta janela de qualificação. Dizer isto é da mais profunda ignorância que se pode dizer. Porque basta ver o jogo, por exemplo, de Portugal com a Ucrânia, em que Portugal joga contra um senhor que se chama Artem Pustovoy, que, por exemplo, joga no Juventude Badalona. Mas há gente que insiste que estas equipas não tinham os jogadores da ACB. Depois há gente que insiste que, e obviamente toda a gente sabe que ninguém tem os jogadores da NBA, mas nós também não temos. E se calhar para o nosso basquetebol é mais importante o Neemias Queta do que o Alex Len, que provavelmente vocês nem sabem quem é, para o basquete ucraniano. Para o nosso basquetebol é mais importante o Ruben Prey, que se calhar o puto ucraniano de 7 pés, ponto 2, que está na G-League e que anda a arranjar, a limpar as tabelas. Isto é a primeira coisa. As pessoas não sabem o que é que se passou. As pessoas veem um grupo de 3 e não percebem que nós tivemos que eliminar a Bulgária para chegar a este grupo de 3. Para chegar neste grupo de 3 em melhor posição, eliminamos a Bulgária, que tem um jogador que é provavelmente melhor. Os outros esquecem-se disso. E depois só veem que apuravam 3. Mas, entretanto, muitas ficaram pelo caminho. Esta é a primeira questão. A segunda questão, os resultados dos 2 últimos jogos são o que são. E eu não vou avaliar um processo de qualificação por 2 resultados ocorridos depois da qualificação estar garantida. Eu imagino que terá sido a festa na Ucrânia não, na Letónia, depois de termos visto Israel ganhar a Ucrânia. Acho que foi assim, foi Israel que ganhou a Ucrânia, não foi? Não, a Eslovénia ganhou a Ucrânia, nós fomos jogar com Israel. Obviamente foi uma festa. Eu não acredito que os jogadores viessem com os mesmos níveis de concentração para o jogo com a Ucrânia. É evidente que não está bem. Mas quem nunca lá esteve que se ponha nelas? Isto é mesmo assim. Os jogadores deveriam ter jogado melhor, deveriam ter ganho a Israel, etc, etc, etc. Tudo bem, mas é Israel. Não é o Carcabelinhos da Ribeira. Essa é a primeira coisa. É Israel. Que tem equipas na Euroliga, que tem equipas na Eurocup, que tem jogadores de altíssimo nível. Atenção que Israel participa sistematicamente nos campeonatos da Europa. Isto não é futebol. Eu acho que as pessoas às vezes olham para isto como se fosse futebol. Isto não é futebol. Israel não é Israel do futebol. Não é a 38ª, 90ª equipa do mundo. Israel é uma equipa de topo, que provavelmente tem mais participações em europeus do que Portugal 3 vezes. 3 vezes as que tem em Portugal. Provavelmente tem mais. E daí eu achar que tudo isto voltou a ser o perfeito. Lembrar que ganhamos a Eslovénia. Nós estamos aqui porque ganhamos a Eslovénia. Nós estamos aqui porque quase ganhávamos 2 vezes a Eslovénia. O segundo jogo na Eslovénia é fabuloso. Depois o jogo com a Ucrânia é o quê? Eu acho que estes rapazes se sentiram intimidados com Matosinhos. Matosinhos, e eu já disse há bocado, tem uma aura fabulosa, mas pode ser, se não estás perfeitamente concentrado, pode ser intimidador. E aquilo que se passa em Matosinhos naquela segunda-feira contra a Ucrânia, eu acho que deve ter sido intimidador para esta gente, que ainda por cima não estava, eu não diria com a motivação, porque com a motivação eu acredito que eles estivessem hipermotivados. Não estavam com os níveis de concentração onde deveriam estar. Volto a salientar mais uma vez que chegamos aqui sem naturalizados falsos. O que é que eu falo em naturalizados falsos? Nós não estamos a pagar, nós não pegamos num 1 milhão de euros e demos ao Travante para ele se naturalizar. Ele quis se naturalizar.
como se quis naturalizar o Sacha, como se quiseram naturalizar os outros. Não esta é a primeira ideia. Agora passaria a palavra ao Marco e depois, se quiseres, eu posso falar de mais algumas coisas que acho sobre esta apuramento. Sim, claro. Vou ser o gajo que vai aligerar aqui o tom, para tu depois vires outra vez, pimba, é assim mesmo. Estou a brincar. Só para te dizer, segundo aqui a pesquisa que fiz aqui no telemóvel, Israel qualificou-se 30 vezes ao longo da história para o Eurobasket. 10 vezes acertei. Pronto, 30 vezes. Eu gostava de dar uma nota precisamente para o fenómeno Matosinhos. Estamos a falar de uma segunda-feira à noite, não é uma véspera de feriado, não é nada. Uma segunda-feira à noite, para ir ver uma seleção masculina de séniores que já estava apurado, que não ia precisar do nosso apoio para ter que apurar, e o pavilhão lotou. E aqui há muita gente que está de parabéns, porque aqui o que eu vou dizer é um pouco contraditório. Eu adoro basquete, adoro o nosso basquete, mas nós portugueses não gostamos do nosso basquete. Nós não temos hábito de ir ao pavilhão ver basquete. Nós vamos a uma fase final de formação e enche, porque vamos ver os nossos familiares, os nossos amigos, mas nos jogos da Liga Principal, e mesmo quando vamos ver, é todo um esquema de quem consegue arranjar um bilhete para eu não ter que pagar, porque eu não vou pagar para ir ver basquete. Portanto, mas pago para ir ver futebol, ou pago para ir ver outra coisa qualquer, pronto. E este é um problema. No entanto, todos gostamos do basquete o suficiente para todos termos muita opinião muito forte sobre o basquete. Portanto, o basquete é importante. Nós interessamos-nos pelo basquete. A forma como depois se promove, como se divulga, é que depois vai variando. E eu aqui tenho que dar a mão palmatória, porque houve uma campanha para encher o pavilhão de Matosinhos. E eu acho que isso é de louvar. Tanto por parte da Federação como por parte da Associação de Basquetebol do Porto, que foi ao encontro dos clubes, que promoveu clubes. Os clubes, o pavilhão estava cheio de miúdos, muitos jovens, o que é extraordinário para nós, é muito importante para nós, mas não só com miúdos, mas equipados, a rigor, com o equipamento do clube deles e tal, para mostrar e tal, e houve um apoio. E para além disso, todos os miúdos sabiam quem eram os jogadores, ficaram, depois do jogo terminar, depois de não ter corrido bem em termos esportivos o jogo para nós, todos ficaram lá a pedir autógrafos, porque tem este fenómeno. Eu quando estive em Matosinhos, estive a dar autógrafos, eu sou um Zé Nabo, um Zé Ninguém no basquetebol. E os jogadores, eu vi uma coisa extraordinária. Tinha visto, eu não sei se isto é possível, se não é. Eu vi os jogadores a darem camisolas aos miúdos. Eu vi o Ventura a tirar a camisola dele, a dar um miúdo, a tirar uma fotografia. Nós gostamos de basquete, nós temos que promover o quanto gostamos de basquete e temos que promover hábitos de gostar de basquete. E este momento, para mim, foi um momento não só muito positivo, por motivos desportivos e óbvios, pelo apuramento e pela celebração de um bom apuramento, mas por termos levado tanta gente a um pavilhão numa segunda-feira à noite, o que significa que muitos daqueles miúdos não tiveram treino no seu clube. Significa que o clube também percebeu a importância que é ir apoiar a seleção, porque isto para o basquetebol é muito importante. Portanto, mais uma vez, mais um momento em que todos estamos muito bem. Sobre o apuramento, quem quiser seguir as redes sociais do Rui, há um debate muito alargado sobre o apuramento deste masculino. E o Rui explicou muito bem as diferentes fases, que é para não. E eu percebo porque que isto não está a ser tão duro, porque é quase ingrato termos esta postura para com a seleção masculina. Se o apuramento por um europeu não fosse uma coisa tão extraordinária, nós íamos todos os anos, e não vamos. Portanto, em vez de procurarmos os motivos pelo qual nós devíamos ter feito e fomos fracos e os outros é que são, acho que convém percebermos como é que lá chegamos, porque não é possível termos chegado lá sem mérito, e tivemos mesmo muito mérito, e eu gostava de realçar nesta qualificação os 2 jogos extraordinários que fizemos com a Eslovénia. Acho que foram 2 jogos. O primeiro, a sensação que tivemos que os surpreendemos, e que foi um jogaço, que depois foi difícil conseguirmos manter a vantagem, tínhamos uma vantagem muito grande ao intervalo,
e que depois no jogo lá, que eles pareciam que queriam limpar a imagem, fomos tão competentes, tão competitivos, foi duríssimo o jogo, e eu senti um orgulho tremendo em ser português. Porque das coisas que eu mais gosto de ser português é conseguirmos lutar com os gigantes sabendo que somos pequenos, porque temos almas de gigantes. E eu acho que nós temos que valorizar isto cada vez mais. Os jogos que tivemos com a Eslovénia, no masculino, para mim estiveram ao nível da dimensão do jogo, por exemplo, que tivemos com a Sérvia no feminino. Acho que encararmos os adversários que, em teoria, são tão superiores a nós, olhos nos olhos e sem medo e sem receios, acho que é de louvar. Contra os canhões, marchar, marchar. É a minha opinião. Eu estou muito orgulhoso deste feito, acho que é extraordinário. O Marco fala dos jogos contra a Eslovénia, eu falo do primeiro jogo contra Israel, do primeiro jogo contra a Ucrânia também, e dos 2 jogos contra a Bulgária, que são fabulosos, principalmente o segundo, em que acabamos por perder ganhando, ou ganhar perdendo, porque era preciso ganhar por não sei quantos pontos, e era preciso perder até não sei quantos pontos, e acaba por se conseguir mesmo em cima. Pronto, sobre esta qualificação, eu gostava de falar do profissionalismo. Mais uma vez, a maior parte destes jogadores são profissionais e isto é uma mudança do nosso basquete. E eu penso que nós temos que aumentar este profissionalismo e acho que há que haver uma discussão no desporto português sobre a lei de bases do sistema desportivo, sobre o que é o profissionalismo, porque não se conseguem fazer ligas profissionais com a lei de bases que temos, só o futebol é que consegue, mas acho que é urgente haver uma discussão política para haver um profissionalismo que não seja um profissionalismo de futebol. Falava do número de estrangeiros que, por fim, está a um nível aceitável e que permite que os jogadores tenham competição e que foi uma dificuldade enorme durante muitos anos. Os jogadores não tinham competição e não treinavam e não tinham qualidade. Falo do número de jogos. Esta seleção joga imenso. Os jogadores jogam imenso. Os que jogam em Portugal e os que jogam fora. Ou jogou imenso. Os que jogam em Portugal cada vez jogam menos porque a nossa federação, e mal, decidiu reduzir o número de jogos. E isto eu acho que é um problema também para o feminino. 22 jogos anuais é algo que eu diria que está ao nível da Suazilândia, porque presumo que na Suazilândia não haja basquete. Sim, só na Suazilândia é que só se jogam 22 vezes por ano. Os jovens sub-16, sub-14 fazem 50 jogos e depois os séniores fazem 20. Só mesmo no terceiro mundo é que se pode pensar assim. E estes nossos jogadores, esta nossa seleção, eu acho que é resultado de um murro na mesa que o professor Mário Gomes deu há uns anos atrás. Quando entra como diretor técnico nacional, jogavam-se 22 jogos, às vezes não eram 22 porque só havia 10 equipas, ou só havia 11 equipas e eram 20. E o professor Mário Gomes disse, não senhor, isto não é possível, tem que se jogar mais, e criou uma segunda fase na Liga, etc., que fez com que de repente se tenham jogado 32 jogos, ou 34, já não me lembro. E esta gente joga muito mais. De repente, nos últimos 1 ou 2 anos, a Federação lembrou-se que se joga muito e que há que reduzir o número de jogos, aumentar o número de estrangeiros e reduzir o número de jogos. Parece uma boa medida para que os portugueses, no futuro, venham a continuar a jogar as pré-qualificações. Mas pode ser que ainda se volte atrás. Também gostaria de salientar que nos últimos 10 anos os clubes portugueses começaram a participar nas competições europeias. Com grande sacrifício, muitas vezes financeiro e desportivo. Benfica e Porto primeiro e depois também o Sporting. A entrada nas competições europeias tem dado aos nossos jogadores uma experiência que lhes permite depois chegar a estes confrontos e estar à vontade. Mas não só estes clubes. Os clubes menos grandes, digamos assim,
a enorme ambição da Oliveirense, que quis lutar por títulos, a paulatina recuperação da Ovarense e outros clubes, como estou-me a lembrar do Esgueira, do Imortal, do Desportivo da Póvoa, que querem andar lá em cima. Estou-me a lembrar de um Iliabum que não está lá em cima, mas quer estar. Estou-me a lembrar de um Sporting de Braga, que mais tarde ou mais cedo vai lá estar em cima. Estes clubes também têm feito esforços brutais em nome do basquetebol português. E obviamente que há mais dinheiro, e havendo mais dinheiro favorece isto tudo. E gostaria de falar de dois estrangeiros que para mim são muito importantes para o que é esta geração. Eu ao ver os nomes dos jogadores que representam a seleção nacional, não posso deixar de falar em dois senhores do basquetebol português, porque não sendo portugueses, merecem ser assim considerados, que é o Sr. Goran Nogic e o Sr. Moncho Lopes, porque eu diria que a maior parte da seleção nacional foi treinada ou influenciada por estes dois senhores. E além do Mário Gomes, por tudo o que fez, por tudo o que mudou nos últimos anos no basquete português, também gostaria de salientar o choque que foi a vinda destes dois treinadores, um sérvio e outro espanhol, para o basquete português, e que trouxeram, acima de tudo, choques metodológicos enormes e uma mudança muito grande, e que espero que não se perca. Coach Marco, queria avançar consigo para finalizar este tema, mas também queria dizer que a seleção irá contar com a participação de Nemias, mas infelizmente não irá contar com a participação do Ruben Prey. E queria saber a sua opinião acerca disso e concluir também este tema da seleção nacional masculina. Nós precisamos muito que o Nemias esteja presente. Eu acho que a Federação tentou, em termos de comunicação, rentabilizar a imagem de ter um jogador NBA e da importância que ele tem. É que nós já não temos só um jogador na NBA, nós temos um jogador campeão da NBA, que jogou e que anda e que está a jogar e que está a ganhar espaço. E na minha é um jogador com outras características. Nos jogos em que ele participou pela Seleção Nacional já se notou o impacto que ele tem. Fico triste por não poder contar com o Ruben Prey. O Ruben Prey deixa água na boca, porque são jogadores com outras características. Mas são as circunstâncias que são. Nós quando... Oh, Rui, tu és capaz de lembrar melhor para me dizer se eu estou a dizer a geneira. Nós depois também deixamos de poder contar tanto com a Tisha como a Mary quando estavam depois nas universidades americanas, ou só foi depois de passar para a NBA? Não, a Tisha e a Mary, quando estavam nas universidades, jogavam, mas há... E mesmo na WNBA jogaram muitas vezes, mas tiveram lesões, principalmente a Tisha. Depois às vezes na NBA não podia vir, mas nas universidades deixavam, porque o sistema é diferente, elas eram amadoras quando estavam na universidade. Sim, esta alteração do sistema americano... É um semi-profissional ou um profissional. Cria aqui uns problemas, mas eu facto... o impacto no Miasqueta na nossa seleção, não só do ponto de vista desportivo, vai ter um impacto muito grande, mas muito mais do que isso, em termos de influência, de imagem e tudo o que se pode fazer à volta disso, podemos tirar muitos dividendos. E é um pouco do que o Rui já estava a dizer no feminino, ou seja, é uma oportunidade de desenvolvimento da modalidade, de divulgação da modalidade, de ganharmos protagonismo em Portugal, não só nos mídias, mas na opinião pública geral. Muitos amigos meus que não sabem nada de basquete e nem querem saber de basquete, e alguns deles nem sabem que eu sou treinador de basquete, sabem que eu não me esqueto. Portanto, nós termos agora um europeu com ele é uma coisa, temos que explodir do ponto de vista da divulgação, de estarmos presentes em todo lado.
não só no masculino e no feminino, mas sem menosprezo pelo querido basquetebol feminino, aproveitar o fenómeno no Miasqueta não se pode desperdiçar e muito mais neste momento. Agora, naturalmente, em termos desportivos, ele vai-se acrescentar e de que maneira? E de que maneira? Eu acho. Agora vamos falar um pouco da situação atual das ligas Betclicks. Primeiro iremos abordar a Liga Betclic masculina, que neste momento conta com a equipa de Benfica em primeiro lugar, com uma derrota. A seguir, o Futebol Clube do Porto, com 2 derrotas, o Porto em quinto. Coach Rui, desde a última conversa que nós tivemos até agora, o que é que estás a achar do campeonato? Houve muitas mudanças. E o Benfica tem um novo jogador que voltou a casa. Diz-nos um pouco a tua opinião acerca de como está a Liga agora. Eu, para falar da Liga, vou falar de duas divisões. Eu acho que há duas divisões na nossa Liga. Os que lutam para cima e os que lutam para fugir à descida. Para cima, realçar a primeira derrota do Benfica, que acho que há muito tempo que não perdia em Portugal, e realçar toda esta instabilidade que a mudança obrigatória no plantel do Benfica poderia trazer. Eu continuo a achar que o Benfica é o grande favorito, mas é uma equipa que está em mudança e que vai precisar de tempo para voltar a ser dominante, como tem sido nos últimos anos. A vinda do Radic, eu lembro-me bem do Radic. O Radic joga em Portugal em 2015, salvo erro. Tem uma imagem de estar sentado no banco e do Brett Tinsley fazer um afundanço brutal sobre o Radic, que é uma coisa fabulosa. Ainda outro dia andei à procura do vídeo disso na net, mas não o encontro. Mas este Radic não é o mesmo Radic. Este é um Radic com mais 10 anos ou 9 anos, que tem sido um jogador muito importante nas competições por onde tem andado e que eu acho que vai dar um impulso grande ao Benfica. Não é que o Benfica precise de muitos impulsos, porque continua a ser o melhor plantel, mas as mudanças e o plantel já um bocadinho desgastado pode levar a que haja surpresas, até porque o Porto tem um plantel de luxo, digamos assim. O Porto não é favorito, o favorito é o Benfica. Vamos ver o que é que consegue o Sporting, porque tem um plantel que foi se reformulando, mas eu acho que não vai estar ao nível dos outros dois. Neste grupo eu ainda acho que estão duas equipas, o Oliveirense e o Oliveirense. Não são favoritos ao título, mas podem incluir. E aqui eu gostaria de realçar o Oliveirense, que é um muito mal explicado e muito mal explorado. Num campeonato em que são permitidos 6 estrangeiros, o Oliveirense tem 4. Ou seja, a questão não é quantos são permitidos. A questão é os jogadores que queres ter, a liberdade que tens para contratar este, aquele ou aquele outro. O Oliveirense achou que devia só contratar 4, está com 4 estrangeiros e está em quarto lugar. E aperta os grandes e aperta toda a gente. Portanto, isto também há que realçar. E depois temos o grupo de baixo. O grupo de baixo é uma selva. Isto sem desprimor para ninguém. É uma loucura, porque dá-me a ideia que estas equipas, quando estão apertadas para não descer, se sentem mais picadas, mais impulsionadas a fazer o seu melhor do que quando andam propriamente a lutar para estar no play-off. Lutar para estar no play-off é pronto, tudo bem, é muito giro e não sei o quê, mas ok. Agora, quando começam a sentir a descida atrás, as equipas melhoram e tentam fazer coisas diferentes e dão o seu melhor. E aí gostaria de salientar alguma luta que há aqui em baixo, que me parece muito forte e que ainda vai ter muito para dar, porque felizmente ainda faltam muitos jogos, porque houve
muitos adiamentos, ou muitas tretas, mas ainda faltam muitos jogos e eu continuo a achar que é preciso jogar muito. Marco, se quiseres. Tu, naturalmente, terás uma opinião muito mais bem informada do que eu tenho. Eu vejo alguns jogos da Liga Masculina e agora é a minha vez. E os que vejo como adepto e não como treinador também. Do ponto de vista concordo contigo que há claramente duas ligas dentro da Liga, concordo, acho que sim. E em que, apesar de o Galomar parece-me que é o que está em condições mais complicadas de conseguir dar a volta a isto. Povo parece-me que tem investido bastante. Eles têm muitas mudanças de jogadores agora. E é sempre uma equipa que em casa é muito difícil de se bater, que eles têm aquela identidade, aquela postura, aquela forma de viver. E tenho alguma curiosidade de ver como é que o Povo vai ser. Eu próprio, na Liga, estive na situação, as minhas dificuldades, mas até nisto, voltamos ao mesmo, nesta liga e outra qualquer, o dinheiro tem muita importância. E aqui tem a mesma importância para quem quer jogar para cima como quem quer evitar descer. Portanto, tem a mesma necessidade de ter que angariar mais qualquer coisa, mais abrir os cordões à bolsa para tentar desenrascar e é complicado. Eu queria só entre aspas, uma entre aspas, menção honrosa, tanto para o Ovarense como para o Oliveirense, porque rapidamente estão outra vez, fazem parte, são sempre candidatos. A gente sabe se distrair com eles tem ali um problema. O ano passado gostei imenso de ver os playoffs, tanto por parte do Oliveirense como do Ovarense. Os jogos entre eles são. Eu que nem esqueço da Aveiro, é daquelas coisas que eu tenho imensa vontade e sempre que possam perco um jogo deles. E acho que faz falta, da mesma forma que faz falta os clássicos Porto e Benfica. Acho que o Porto é menos constante do que o Benfica, mas acho claramente que o Porto pode ser um sério candidato a ganhar, concordando da mesma contigo que o Benfica é o principal candidato. Sporting é que parece-me ainda muito mais inconstante que todos estes que estão em cima. Ou seja, sem qualquer opinião de porque que é, porque não é, porque nunca é. Portanto, do ponto de vista de adepto, o que eu gostaria mesmo era que fossem jogos muito equilibrados, que houvessem mais jogos desde que enchesse o pavilhão. E esse tipo de jogo, Póvoa enche sempre em casa, os jogos Porto Benfica, não sei onde enche sempre, os jogos Oliveirense enchem sempre, e Oliveirense consegue trazer muita gente sempre a apoiar, e Oliveirense em casa. Portanto, eu vou dar aqui mais o toque em termos de adepto do basquetebol e que a malta faça um esforço para ir ver jogos e pronto, e vamos ver. Mas acho que no meio disto tudo, mesmo com todas estas contratações, vai ser mais o jogo, vai ser mais imprevisível na tabela de baixo do que na tabela de cima. Queríamos falar agora da Liga Betclic Feminina. E pronto, agora essa palavra ao coach Marco, que está mais envolvido. Temos um Jogueira em Muito, muito primeiro lugar. envolvido. Temos um Jogueira em primeiro lugar. Está a fazer um campeonato fabuloso. Para mim não admira porque, como já estive no clube e sei como eles trabalham, sei o trabalho que eles tiveram a desenvolver este tempo todo. Mas a surpreender toda a gente que não acompanhou esse trabalho. Qualquer seu pode falar desta liga, que está tão envolvido. Temos a sua opinião e a sua análise. Não, o Jogueira está nesta posição, mas não é surpresa nenhuma. Como é que eu ia dizer isto? O trabalho do Jogueira, clube, o trabalho desta equipa técnica dos Janicas e do Chico, e estes resultados têm sido de ano para ano consolidados e melhorados. Isto não é
uma daquelas situações que recrutou muito bem, conseguiu ter uma equipa boa e este ano faz um campeonato extraordinário. Eles têm uma base sólida de portuguesas. E eu realço precisamente as três pequenas, as gêmeas e a Inês Ramos, que têm sido. É difícil jogar contra elas. Elas estão. Eu vou tentar usar aqui uma palavra mais carinhosa. Elas são sacanas. Elas percebem onde é que alguém pode estar inseguro e elas são muito experientes. E a própria Inês, que era uma doçura, era talentosa, mas era doce, era assim uma miúda porreira, também já está, também já sabe dar umas faltas duras e umas pancadas nas horas certas. E elas estão com muita confiança naquilo que fazem e eles têm o mérito de a equipa do Jogueira que eu acompanho, porque Jogueira joga subida de divisão contra o Clipe, que era o coordenador técnico e do campeonato do clube. E depois, naturalmente, como sou muito amigo dos Janicas, acabamos por acompanhar isto muito. O Janicas não mudou a forma de jogar porque entrou numa competição nova e teve que se adaptar. O Jogueira continuou com a identidade deles. Quiseram jogar muito em transições, quiseram jogar muito com conceitos e jogar os 24 segundos com muito movimento sem bola, e eles conseguiram manter isso. E depois o recrutamento que eles foram fazendo foi sempre com o intuito de continuidade, ou seja, as próprias estrangeiras eles conseguem manter de um ano para o outro. Isso é uma coisa que é muito importante. E, portanto, não só por causa do entrosamento e das coisas, mas por causa da identidade, da própria identidade, daquilo que eles querem ter, da forma como eles querem jogar, da forma como eles querem estar. E eles têm quase como um compromisso interno entre eles de que ano para ano vamos melhorar um bocadinho. Primeiro para o playoff, depois do playoff tinham que chegar à próxima fase, depois tinham que estar num ponto alto, depois conseguiram ficar nos 4 primeiros, agora tinham que picar um título e conseguiram conquistar um título. Portanto, o Jogueira é um sério candidato, mas Benfica é também um sério candidato, sempre. É uma equipa muito completa. Eles próprios tiveram algumas dificuldades com as questões das inscrições estrangeiras, mas também com lesões. Este ano, várias equipas tiveram alguns problemas com lesões. E estas lesões acabaram por condicionar muito a todos os níveis. E o Benfica faz aqui umas derrotas seguidas quando se lesiona a Rafa e quando se lesiona a Isa. Mas não é que a dependência seja uma dependência muito grande deles, porque a equipa do Benfica é completa e é madura. Elas têm vários jogadores com mais de 30 anos. Portanto, habituadas a andar nestas andanças, habituadas a competir. Portanto, vamos ver. Não podemos também descurar a Quinta dos Lombos, que é sempre nestas coisas, na hora de competir e de tentar ganhar alguma coisa, pode sempre surpreender. É uma equipa muito física e talentosa. Eu acho que a equipa que o Zé Leite conseguiu montar este ano é uma equipa. Eu tive imensa dificuldade a jogar com eles. Nos 2 jogos não tive a mínima hipótese sequer de equilibrar, de estar perto, independentemente das diferenças de idade e de qualidade dos plantéis. E outra coisa que admiro do Zé, que tem sempre espaço para uma jogadora jovem do clube poder jogar. E ele gosta disso, ele gosta de dar espaço a uma jogadora jovem e atribuir responsabilidades e jogar. Depois temos a surpresa para mim da época, que é o Galitos, que está a fazer uma época extraordinária. O Luís está de parabéns pela forma, não só como montou a equipa, mas como consegue gerir e competir. Se calhar os jogos mais difíceis de jogar é mais difícil jogar com o Galitos do que jogar com o Sportiva ou o Gdessa ou o Benfica. O Galitos tem estado de facto muito bem, muito, muito bem. Depois a destacar, eu nunca descartaria naturalmente a equipa do Gdessa. A Gdessa, para além de ter um treinador que é muito bom treinador, é um estratega, André Martins é muito bom treinador. Tem uma equipa algo inconstante. Parece-me que eles são inconstantes. Parece-me que ele também teve algumas dificuldades depois a substituir a Márcia e o peso da Márcia que a Márcia teve na equipa.
Não sei se são questões de liderança, se não são, mas é sempre uma equipa muito perigosa e isto nos playoffs são playoffs. Quem consegue crescer nos playoffs fica muito perigoso. Portanto, na minha opinião, este ano, ao contrário de todos os outros anos, não estou a ser injusto, a todos os outros anos, este ano parece-me que há mais equipas, apesar de tudo, que podem lutar para serem campeão. Captiva, teoricamente, é sempre um candidato, teve, teve mesmo muitos azares, muitas lesões. No jogo que eu fiz contra elas da primeira volta, eu penso que elas só tinham duas estrangeiras da equipa delas. Portanto, vejam a dificuldade. De resto, os playoffs, ou seja, as 8 equipas com o playoff já está decidido. Cabe e, Cabe e São Joanense não vão ao playoff, mas não deixem. E nós, CPN e Vagos, pronto, já temos a descida consolidada. Pronto. E está bem, são de facto, tanto nós como o Vagos são as equipas que tiveram mais dificuldades em competir este ano, por motivos diferentes. E, e o Cabo acaba por fazer as mexidas para tentar uma volta que foi nestas expectativas. Se queria só, antes de passar a palavra, para defender um bocadinho o meu país, nós este ano, apesar da descida e apesar das adversidades, das lesões de jogadoras muito influentes como a Carolina Silva e como a Gabi, e para além de termos perdido a Mariana Garrido em janeiro para a Espanha, temos perdido a nossa atleta americana que não se enquadrou, nós conseguimos colocar 19 atletas a jogar Liga Feminina este ano. Positivo, negativo, é para a opinião de cada um, mas nós acabamos isto. O ADN do CPN sempre foi, e este ano, quando fui convidado, eu Agostinho sempre quis que me forçasse isso, temos que potenciar jogadoras portuguesas jovens. E essa é uma importância que nós temos aqui no nosso clube e que, apesar do insucesso desportivo, dentro dos objetivos do clube, fomos cumprindo e fomos criando oportunidade para jogadoras jovens jogar a este nível, porque temos mesmo assim dentro do plantel várias jogadoras que podem contribuir para as seleções nacionais jovens. Falar do basquete feminino e principalmente falar desta liga é para mim algo difícil. A maior parte das pessoas não sabem, mas o meu clube, digamos assim, é o CPN. Eu não é o meu clube de origem, mas é por assim dizer o meu clube do coração. E ver o CPN a descer e ver esta incapacidade que o CPN tem de conseguir apoios financeiros e apoios a nível das entidades oficiais para manter a equipa a este nível é uma coisa que me dói imenso. E mais uma vez o clube anda neste elevador de subir, estar 2 ou 3 anos e voltar a descer. Tenho pena porque é um clube que tem um trabalho meritório e tenho pena. E tenho pena que tenha sido com o Marco, como há uns anos lamentei imenso quando foi com o Francisco e noutros anos com o Agostinho. Relativamente ao resto, e desculpa-me esta questão muito pessoal, porque tinha que a dizer. Relativamente ao resto, há que realçar fortemente o que é o jogueiro. Em 2 equipas nas principais ligas, masculina e feminina, esta equipa paulatinamente a consolidar-se e a ter este desempenho extraordinário este ano, que culmina com a vitória na Taça Federação e a fazer um campeonato em que está com 18 vitórias e 1 derrota. Provavelmente o Isgueira não vai ser campeão nacional. Provavelmente,
se calhar estou-me a enganar, mas se me enganar, olha, enganei. Porque o poderio do Benfica e da Sportiva é o que acho que o Gera tem feito algo extremamente meritório. Concordo perfeitamente com aquilo que o Marco disse, que as manas Raimundo e a Inês são jogadoras de uma classe diferente, e a continuidade que o Jogueira consegue manter e a identidade é uma coisa fabulosa. Dentro disto, realçaria também o trabalho que está a fazer o Galitos, que tem feito uma época excelente, mas playoff será playoff e eu acho que quando chegar ao playoff as coisas podem, neste campeonato, podem ser extremamente equilibradas e podem acontecer enormes surpresas. É um campeonato que tem treinadores que eu aprecio bastante, com estilos completamente diferentes, como o André Martins, que eu acho que é o top 5 do basquete português masculino e feminino, como o Zé Leite, que eu acho que é uma pessoa diferente, mas consegue imprimir nas suas equipas uma idiosincrasia muito forte. Daí não conseguir dizer o que é que se irá passar, embora acho que o Benfica vai ser campeão, ou pelo menos à partida terá essa obrigação, por tudo que está envolvido. E isto não é negativo, dizer que o Benfica tem muita coisa envolvida. Eu acho que era bom haver mais Benficas. Seria excelente haver 3 Benficas, porque, por exemplo, o voleibol está como está, porque tem o Benfica, tem o Porto, tem o Sporting, tem o Guimarães, e tem o Colégio Fanor e coisas desse género. Portanto, eu acho que haver melhores condições e haver coisas mais bonitas à volta só faz bem. Estamos a chegar no fim já deste episódio. Eu não sei se vocês têm algo a dizer, para além dos temas que nós abordamos. Não sei se têm algo a dizer. Coach Marco, não sei se tem algo a dizer. Se tem algo a dizer, dou-lhe 2 minutos. Depois passo a palavra Muito rápido, para muito ter 2 rápido, porque é a minutos. primeira vez que estou cá. Louvar esta tua iniciativa, Bruno, é muito importante. Eu acho que há 50 programas de discussão na televisão sobre futebol e se o árbitro disse que era fora de jogo e o vídeo árbitro tem mais 2 centímetros, menos 2 centímetros, e nós precisamos de cada vez mais coisas dessas do basquetebol. E há mais gente a tomar iniciativa, e é de louvar toda a iniciativa que as pessoas têm para lutar e melhorar o nosso basquetebol. Acho que é importante partilharmos opiniões. Acho muito saudável quando não concordamos inteiramente com as opiniões uns dos outros. E a única forma de podermos criar isso é precisamente expor-nos àquilo que acreditamos, correndo o risco de dizermos asneiras ou de sermos corrigidos, e contra isso nada, mas é muito importante ter iniciativas como estas. Portanto, um grande abraço para ti, Bruno, e muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Coach Rui, já sei a sua Eu, opinião, eu, mas eu só quero dizer uma coisa. Acho que é a altura de prolongar o momento doce do basquete português. Vamos todos conseguir prolongar este momento tão doce, dizendo bem dele. Se o queremos vender, não podemos andar a dizer mal dele. Agradecer-te por esta oportunidade de poder expor as minhas ideias, que eu sei que nem sempre são consensuais, mas é o que é. E mandar um grande abraço ao Marco. muito obrigado ao Coach Marco e ao Coach Rui pela vossa participação por este episódio. E pessoal, espero bem que tenham gostado deste episódio, tanto como nós os três. Por favor, não se esqueçam de subscrever, dar um gosto, partilhar, que isso irá ajudar tanto a minha comunidade, o meu canal, mas sim a divulgação de opiniões sobre o basquetebol português. E mais uma vez, muito obrigado a ambos e nos vemos numa próxima.